Minha pergunta é, os tempos e a lei? Que tempos e leis serão mudados no período do anticristo? Cara, boa pergunta. Olha, eu tenho uma visão sobre o Apocalipse. Eu não vou dizer que a minha visão é a melhor, porque seria muita prepotência da minha parte. Mas eu acho que eu tenho uma visão mais assertiva acerca do Apocalipse, porque eu gosto de humanizar o texto bíblico. Como assim, Nobre? Como assim humanizar o texto bíblico? Quando eu digo humanizar o texto bíblico, eu não estou falando em tirar a espiritualidade do texto. Não, jamais. Pelo amor de Deus, não é isso. Quando eu falo em humanizar o texto bíblico, é a gente parar de entender a Bíblia como um livro de que os milagres sempre tem que ser aquela coisa que vai aparecer um anjo, que o Apocalipse vai estar direto você vendo o anjo voando e demônio e aquela coisa. Porque não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o quê? Quando ele voltar, que vier o fim, será, né? Ele diz, o fim será como nos tempos de Noé. As pessoas estarão o quê? Se casando, se dando em casamento, trabalhando, vivendo sua vida normal. Mesmo depois do Apocalipse, durante o Apocalipse, viver normal. Na Ucrânia está tendo guerra, ok? Tá. Exceto os lugares onde estão sendo bombardeados e estão literalmente em conflito, cara, a vida está seguindo, as pessoas estão trabalhando, tem que bater o ponto. Não tem esse papo, não. Aí, mas está em guerra, não vou trabalhar. Aí vai, não, está demitido. Então, eu tenho uma visão muito mais humana, humanizando o texto bíblico, não tirando a espiritualidade. Então, quando você me pergunta, que leis serão mudadas no tempo do anticristo? Né? E que tempos? E aí as pessoas imaginam o quê? Até por causa da questão dos adventistas, se imagina logo que seria, vai mudar os tempos e as leis, é mudar o sábado para o domingo, né? Porque as duas coisas numa só, né? Numa tacada só. E na verdade, o anticristo ele pode ser um ditador que ele mude as leis do seu país. Mudando as leis do seu país, mudando a constituição do seu país, ele também muda os tempos. O que é o tempo? É a cultura. Quando você muda o tempo, você está mudando a cultura, mudando os tempos e as leis. Não é tempo de data. Quando você muda o tempo, quer dizer, antigamente era outro tempo. Não é isso que a gente diz? Não é que antigamente era outro tempo no sentido de tempo passado, é que antigamente era outra cultura. Então, mudando a cultura do seu povo e as suas leis. Então, o anticristo ele pode muito bem ser um ditador. Cara, vou mudar tudo aqui. Pronto. Não, e a maioria das pessoas não vão perceber. O Apocalipse ele pode acontecer de uma forma, pessoal. Por isso que Jesus disse, cara, Jesus falou, cada vez mais eu entendo isso. Quando acontecer isso, está todo mundo vivendo a vida normal. Vai estar tendo guerra em algumas nações? Sim. Vai estar tendo pragas, doenças, terremotos? Vai. Vai ser pior do que hoje? Provavelmente sim. Mas as pessoas continuarão vivendo normalmente, trabalhando. E nesse de trabalhar, de ter que viver sua vida, de ter que ganhar o pão de cada dia, muitas pessoas sequer vão se aperceber de que estão vivendo no Apocalipse. Porque elas estão esperando algo muito grande. Elas estão aparecendo, o anticristo aparecer com chifre nas TVs. Estão esperando um cara que vai dizer, agora eu sou o rei do mundo, eu sou o dono do mundo. Todos os países assinaram um documento dizendo que agora eu mando em tudo. Estão esperando isso. Esse tipo de loucura, que isso não vai acontecer nunca. Só quem não conhece a história da humanidade é capaz de dizer que um homem só conseguirá dominar o mundo e da forma como eles acreditam, que é pior ainda. Não tem a mínima possibilidade. Até me empolguei aqui, hein? Não tem
a mínima possibilidade. Vamos seguir aqui.